Começar a gravar, porque eu tenho muitas coisas importantes para falar para vocês hoje. Muitas coisas importantes, tá? Primeira coisa, a Luciana até me perguntou no WhatsApp, né, Lu? O que é isso aqui? O dia da prova. O dia da prova. O dia da prova é dia 15, sexta que vem. Aí, é um dos motivos de eu ter atrasado a aula hoje. Eu fui pensar hoje, né? O que eu vou lecionar hoje? Embargos ou agravo? Eu queria lecionar embargos. Por quê? Porque eu dei aula prática de embargos na semana passada para quem foi presencial, porque eu vou lançar a nota daqui a pouco, inclusive, né? Para quem foi presencial semana passada, vai ganhar 10 na VA3, porque já fez a VA3 em sala comigo, né? Aí só que eu falei, bom, mas a prova é semana que vem, eu tenho que ver o que vai cair na prova, né? O que acontece? Na prova caía apelação, embargos e agravo. Porque como eu dei aula presencial e não estava previsto antes, eu já teria dado as duas, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora o que fazer? Mudei a prova. Simples. Né? Então, na prova está caindo toda a matéria até embargos, ou seja, até a aula de hoje, tá? Então, cai toda a parte geral, mais apelação e embargos, tá? E aí, o agravo ficou para a prova suplementar. Por quê? Aí, nós vamos ter, no dia 15, né? Tem a prova. Aí, no dia 22, nós vamos ter a aula de embargos, né? E a prova suplementar, professora, quando é? Não sei. Deixa eu tentar descobrir aqui. Espero que vocês não façam, né, gente, a prova suplementar. Espero que vocês não façam. Mas deixa eu ver aqui. Eu acho que é dia 26. Não. Tô procurando errado. Então, deixa eu ver o calendário aqui. A prova suplementar. É dia 5. No dia 5, eu já vou ter dado mais 2 aulas. Então, vai dar para fazer. A prova vai dar para cair agravo na prova suplementar tranquilamente, tá? Então, é isso. A prova, vocês já sabem como é que é, igual todos os semestres, tá? 3 casos com A e B, tá? Tô batendo muito na prova em vocês identificarem qual que é o recurso cabível, viu? Fica a dica. Vale 30 pontos, vai ser feita pelo sistema, vai começar às 7 horas da manhã no dia 15 e terminar às 7 horas da manhã do dia 16, né? Então vai terminar no sábado, olha que maravilha. Olha que vocês estão maravilhosos que vocês vão ter nesse dia, né? E vai cair toda a matéria da parte geral, mais apelação e mais embargos que a gente vai trabalhar hoje. VA1, já está a nota no sistema para vocês. VA2, vocês postam hoje, né? A VA3 é também para o dia 5 de novembro. 5 de novembro? Não sei que dia que eu pus a VA3, mas eu acho que é isso, 5 de novembro. Enfim, mas a VA3 é um caso prático de embarque, já está no sistema para vocês. E hoje eu vou dar a parte tanto teórica quanto prática, tá? Dos embargos. Então, já vão ter a aula necessária para que vocês possam fazer a VA3 também. Ok, gente? Alguma dúvida? Não, professor. Ótimo. Só eu ver o negócio aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu tô abrindo aqui o material e já vou conferir aqui no sistema. Que dia que eu pus essa VA3 para vocês. Para o dia 5 de novembro mesmo. Tá?
coisa que eu quero fazer antes de começar. Uhum. Só ver mais uma coisinha aqui, gente. Eu tenho foto de quem foi, sabe, na semana passada. Cadê minhas fotos? Então, foi a Edneia, o Rodrigo e o Helder. Vocês que estão aqui não foram presencial, gente. Isso tudo é medo do coronavírus? Conta aí para a professora. Eu não tenho justificativa, eu tenho até. Você falou. Você falou, olha que interessante. O Edilander, eu acho que foi à noite, não foi não, Edilander? Porque eu tenho a lista da noite também, deixa eu ver aqui. Teve gente da manhã à noite. Ah, não, quem foi de manhã, quem é da manhã, é o Sandro. É o Sandro. Né? Então, só um minutinho, gente. Alguém mandou e-mail aqui, hein? Pedindo nota de VA1. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então, hoje nós vamos falar de embargos. Vocês vão ver que a matéria, as duas, tanto a teórica quanto a prática de embargos, não é muito grande. Por quê? Porque embargos não é um recurso tão grande quanto a apelação, né? Em termos de informação que eu tenho para passar para vocês. Na verdade, eu falei um pouquinho disso ontem, na última aula, né? Presencial. Ó, já estou dando 10 aqui para o povo, ó. 10 para a Edneia. 10 para o Helder. 10 para o Rodrigo. Eu falava um pouquinho na aula presencial, semana passada, que os embargos, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas toda hora que eu estava dando para vocês a parte geral, eu falava assim, na maioria dos recursos tem isso, mas não em todos. Ah, foi isso, Edilander, por isso que eu lembrei de você. Gente, Edilander chegou lá na hora que a aula tinha acabado. Foi mesmo. Lembrei agora. O que acontece? Tá aqui, ó, bonitinho. Hoje vai ser aula com PowerPoint. Falei várias vezes com vocês, né, durante a parte geral. Gente, 90% dos recursos é assim, menos um, os embargos. Ele é um recurso bem diferentão dos outros. Por que ele é diferentão? Porque ele tem normas diferentes dos outros. Existe, gente, na doutrina, uma discussão se esses embargos seriam mesmo um recurso ou seria só incidente processual. Existe essa discussão doutrinária? Existe. Procede, professora? Não sei. O que eu sei é que o Código trouxe, no artigo 994, a seguinte redação. São cabíveis os seguintes recursos. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno e embargos. Então, prefeitos de concurso, prefeitos de OAB e prefeitos da minha prova, embargos são sim recursos, porque o código está falando que eles são recursos. Mas, qual que é o problema? Ele tem o objetivo dele é diferente dos outros recursos. Qual que é o objetivo da maioria dos recursos? É você impugnar uma decisão na qual existe um erro.
um erro improcedendo ou um erro injudicando, e modificar o conteúdo daquela decisão. Não é esse o objetivo dos embargos. Os embargos não querem acabar, modificar o texto de nenhuma decisão. Eles querem esclarecer o texto, ou integrar o texto. Ou seja, juiz, julgou improcedente? Ok, pode continuar julgando improcedente, mas existe aqui uma contradição. Resolve essa contradição. Que até para eu poder entender o que eu fui condenado ou não e recorrer disso, eu preciso saber realmente no que foi a condenação. Existe uma contradição, ou uma obscuridade, ou um erro material, ou uma omissão. Então, o objetivo dos embargos não é reformar a decisão ou anular a decisão, mas simplesmente esclarecer o texto. Por isso que ele é tão diferente dos outros, porque o objetivo dele é diferente, tá? E quando que ele vai ser cabível? Tá lá no artigo 1022. Quando houver erro material, obscuridade, omissão ou contradição. Em qualquer tipo de decisão. Cabe embargos na decisão interlocutória, na sentença e no acórdão. E no despacho, professora, não cabe, gente. Acabei de falar que cabe embargos em todas as decisões. Todas as decisões. Despacho na decisão. É só manifestação judicial para impulso oficial, né? Então, cabe embargos contra qualquer decisão, tá? Bom, mas essa decisão para caber embargos, ela tem que ter erro material, obscuridade, contradição, omissão. O que é esse erro material? Gente, é um erro de digitação, tá? Que é muito, muito comum hoje. Então, imagina que a situação. Eu vou contar um caso concreto meu, né? A gente tinha pedido ali uma indenização por danos materiais e morais contra a TIM. Aí o juiz julgou os danos materiais, ele colocou o seguinte: condeno a TIM a pagar indenização por danos materiais no valor de tanto contra fulano de tal, que era o autor. Aí, segundo decisão dele, também condeno a TIM a pagar indenização por danos morais no valor de tanto a TIM. Condenou a TIM a pagar a TIM. Óbvio que foi um erro de digitação. Em vez de TIM, ele teria que ter digitado o nome do autor. Isso é um erro material que precisa ser corrigido. Para isso, a gente pode fazer embargos, tá? Contradição. Cara, contradição acontece tanto. Por exemplo, você ajuizou lá uma ação, tá? Autor. Pediu justiça gratuita. Só que aí, no final, ou você perdeu parcialmente, ou você perdeu tudo. E o juiz te condena a pagar as custas. Só que quando você pediu justiça gratuita, ou ele não se manifestou, ou ele deferiu. Se ele não se manifestou, se ele deferiu, o resultado é o mesmo, eu tive justiça gratuita. Porque quem cala consente no processo. Se no final ele te condena a pagar as custas, existe uma contradição com a justiça gratuita que ele deferiu e a condenação de pagamento de custas. Então, você tem que fazer embargos de declaração por contradição nesse caso. Cara, isso acontece tanto, ainda mais a gente que trabalha em núcleo de prática jurídica, acontece tanto, né? E aí, você tem que fazer esses embargos. Outra coisa que acontece também, a gente tem prazo em dobro no núcleo de prática jurídica, igual a defensoria. E às vezes eu gosto de usar o prazo simples, né? E no núcleo que eu trabalho é até um combinado, a gente vai usar o prazo simples. O prazo em dobro é assim, caso de urgência, sabe? Caso assim que não deu mesmo. Mas às vezes acontece. E aí o juiz vai lá e dá o decurso do prazo. Aí você tem que embargar aquela decisão falando, decurso do prazo não, ainda posso interpor recurso. Por quê? Porque meu prazo é em dobro, tá? Bom, obscuridade são aquelas palavrinhas de duplo sentido. Mas não é nada obsceno não, tá, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, remissão. Eu nunca lembro, tá vendo? Eu nunca lembro. Porque remissão, ela pode ser pagamento ou perdão, né? Tanto de dívida quanto de pecados. Né? Remissão tá no credo. Tá no credo, né? Então, vamos lá. Remissão com 2 S é perdoar, tá? Com C cedilha, vamos conferir aqui. É pagamento, tá? É quitação. E aí o juiz fala assim, olha, o autor comprovou a remissão da dívida com 2 S.
e tem lá o comprovante de pagamento. Então, ele falou em perdoar, mas não perdoou a dívida. Ele falou em quitação. Ou seja, esse errinho de português trouxe uma obscuridade, e a gente ficou sem entender. Tá? E, por fim, a omissão, gente, que é o caso da VA3 de vocês. Que na VA3 de vocês, o juiz julgou o pedido precedente, mas ele não analisou uma das teses, né, do réu, que era a tese de quê? De prescrição. E essa tese poderia mudar a decisão do juiz. Então, ele se omitiu naquilo. Então, nesse caso, a gente pode fazer embargos. Também pode não, deve, tá? Olha só o que fala o artigo 1022 sobre a omissão. Parágrafo único. Considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sobre julgamento. Ou seja, omissão quando o juiz não se manifesta sobre súmula ou precedente sobre aquele caso. E o inciso 2, incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Aí vamos lá no 489. Tá? Que o 489, ele fala quais são os elementos da sentença. Só que no 489, parágrafo 1º, ele fala o seguinte, olha, não se considera fundamentada qualquer decisão, tá? Olha só. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que. E aí vem 6 incisos, né? Então, não considero fundamentada. É decisão que se limitar à indicação de reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, ou seja, o juiz não fez o silogismo, ele simplesmente jogou o artigo lá e não fundamentou, linkando o artigo com o caso concreto. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, julgo o pedido procedente pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Como que se aplica esse princípio nesse caso, o cara pálida? Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Também é o caso da dignidade da pessoa humana, né? E aí, ó, o quarto, que é o que a gente vai usar lá na VA3. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, é o seguinte, se você alegou algo, alguma das partes alegou uma tese que pode modificar a decisão, o juiz não precisa utilizar aquela tese. Mas se ele vai rechaçá-la, ele tem que explicar por quê. Se ele não vai julgar conforme aquela tese, ele tem que explicar por quê. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E o contrário também é verdadeiro. Deixar de seguir enunciado de súmula ou jurisprudência ou precedente, invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou a superação do entendimento. Tá? Bom, então não houve essa fundamentação conforme o artigo 489, cabe embargos. Deixou de analisar um pedido, cabe embargos por omissão. Tá? Até aqui, que o cabimento é muito importante. Deu para entender? Hein, povo? Deu para entender? Tranquilo, professor. Tranquilo, Michele? Ótimo, vamos continuar então, tá? Prazo. Aí é uma das diferentonas, né? O prazo para interposição de recursos é de 15 dias, salvo embargos, que são 5 dias. Tá? Gente, vocês vão ver que a peça de embargos ela é uma peça muito, muito tranquila, pequena, tá? Mas o prazo para fazer é só 5 dias, tá? E aí, eu vou ter que fazer um outro share aqui com vocês. Que é esse daqui. Pay attention. Tá aqui a sentença, tá? Quando que eu faço embargos? Eu faço embargos aqui, ó. 5 dias. E aí é o seguinte, ó.
Depois de analisar, aí, ó, 5 dias para se interpor embargos, tá? Aí, ó, mais 5 dias, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, para decisão dos embargos. E aí, depois da decisão dos embargos, vai começar a correr novamente o prazo de 15 dias para quê? Para interpor apelação. Aí, né, dessa apelação, 15 dias para contra-razões, e depois das contra-razões, remete para a segunda instância. O que eu quis mostrar para vocês? Nós vamos interpor embargos sempre antes do recurso principal contra aquela decisão, tá? Por quê? Porque eu preciso primeiro esclarecer ou integrar o texto, para depois tentar modificar aquela decisão. Então, primeiro a gente embarga, depois a gente faz o recurso principal. Então, se é sentença, primeiro a gente embarga a sentença e depois a gente faz a apelação. Se é decisão interlocutória, primeiro a gente faz o agravo do instrumento e depois a gente faz embargo de declaração. Primeiro a gente faz embargo de declaração e depois a gente faz agravo do instrumento. Se é acórdão, primeiro embargo de declaração, depois o recurso especial, recurso extraordinário. Então, o prazo dele é de 5 dias úteis e sempre antes do recurso principal, tá? Vou voltar daqui a pouquinho aqui, porque a gente vai falar mais sobre isso, tá? Preparo. Preparo é o pagamento de custas. Os embargos não tem. Eles são 0,800. Não se paga custas nos embargos. Eu posso fazer embargo sem pagar custas. Recurso 0,800. Olha que recurso que sai uma coisa boa, né? Eu faço antes da apelação, ganho mais tempo para fazer a apelação, ainda não pago custas, né? Olha que maravilha. Ah, e aí eu ganho mais tempo para fazer a apelação. Acabei de falar isso. Por quê? Porque os embargos têm um efeito interruptivo, tá? Ou seja, após os embargos, começa a correr o prazo para o recurso principal na integralidade. Então, presta atenção aqui. Vou ter que voltar no meu mapa mental. Tive a sentença. 5 dias depois dela, eu interpus embargos. Reparem que eu podia embargar ou eu podia fazer apelação. Se eu não tivesse motivo para embargos, eu ia direto para apelação e já teria ocorrido 5 dias. E o prazo da apelação é 15, eu só teria mais 10. Mas aí eu fiz os embargos. Os embargos foram julgados. Começa a correr o prazo para apelação de novo. Olha aqui. Ai, Deus. Olha aqui, os 15 dias completos. Porque o prazo dos embargos, ele não é suspensivo. Porque quando você suspende um prazo, gente, quando você volta só pelo que faltava. Quando você interrompe, quando você volta, você devolve o prazo integralmente. É o caso dos embargos. O efeito dele não é devolutivo, o efeito dele não é suspensivo, o efeito dele é interruptivo. Ele interrompe o prazo para o recurso principal e depois devolve na sua integralidade, tá? Depois vocês me lembram, gente, de eu colocar isso aqui no sistema faculdade para vocês, esse PowerPoint? Aí, presta atenção no que eu falava com vocês aqui, gente. Eu falei o seguinte, olha que recurso bom esse recurso de embargos. Não tem que pagar custas. E ganho tempo para apelação. Por causa disso, muitos advogados ficam arrumando pelo em novo, ficam arrumando motivo para embargar, mesmo forçando a barra, mesmo não tendo. Para quê? Para fazer os embargos lá em 5 dias, 2 laudas você faz embargos rapidinho e ganha tempo para fazer a apelação. Para você poder trabalhar mais naquela apelação, para você poder fazer ela tranquila, ganhar tempo mesmo, né? É muito comum isso, os advogados usarem os embargos para ganhar tempo. Sabendo disso, o legislador falou o seguinte: se você interpuser o embargo protelatório, embargo com o intuito de protelar, de atrasar o processo, e o juiz ou o tribunal perceberem isso, você vai ser condenado à multa de 2% do valor da causa. E se você reincidir, se você insistir em embargos protelatórios no mesmo processo, essa multa vai ser majorada em 10%, pago em favor do embargado, ou seja, da parte contrária, tá? Então, os embargos são usados para ganhar tempo? São. E por isso, o Código pensou nisso, que se os embargos tiverem reconhecido pelo julgador o intuito protelatório, quem embargou vai ser condenado ao pagamento de 2% do valor da causa. Se insistir, passa para 10%.
No gente, mesmo, não é tão comum você ver essa multa sendo aplicada. Agora, se você estiver na Justiça do Trabalho e você for empregador, empresa, embargar, eles já te dão essa multa. Acho que as leis embargos já dão essa multa. Impressionante, sério. Tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Tranquilo, Michele? Maravilha. Fungibilidade. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, sem entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias. Intimar o recorrente no prazo de 5 dias para ele transformar, né, os embargos em agravo, tá? Um aluno falou assim, boa noite, professora. A aula de hoje será presencial? Ela está sendo remota, Rafael. Está sendo remota. Hoje não é presencial. Na verdade, gente, a ideia é que ela não seja mais por enquanto, tá? A gente não tem, para esta turma, uma previsão de aula remota ainda nesse semestre. Pode ser que a gente consiga fazer mais aulas remotas, tá? Por que existe uma escala? Para que não tenham várias turmas na faculdade, não exista aglomeração, tá? Mas talvez a gente tenha mais alguma aula remota, se tiver, eu aviso para vocês, tá? É para não ter aglomeração mesmo, gente, para a gente não ter... Ah, não, mas ele perguntou, foi no turno da noite, por isso. Espera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, hoje não é presencial. É porque a gente ainda tem o coronavírus, né? Inclusive, não sei se eu contei para vocês, meu pai ficou internado 13 dias com coronavírus. 13 dias lá no respirador. Quase, tá? Então, vocês ficam espertos aí. Ainda existe a doença, tá? Aí ele quer saber se os pontos vão ser... Gente, eu tô dando aula, meu filho. Oh, meu Deus do céu. Nem sei, quer ver? Quero até ver se esse aí que tá preocupado, se ele tem os pontos. Tem. Mas, enfim, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Ah, alguém fez uma pergunta aqui, que maravilha. Edilander. Ah, tá. Tenho uma dúvida quanto ao prazo para interpor a apelação após os embargos. Por exemplo, se a decisão que tem um prazo de 5 dias para o juiz tomar a decisão, após a interposição, mas o juiz profere a decisão em 3 dias, o prazo será devolvido logo após esses 3 dias? Edilander, querido, em que país você vive? É do País das Maravilhas? Porque, na verdade, gente, eles têm esse prazo de 5 dias para decidir os embargos, mas leva um mês. Mas eu gostei, o Edilander está no país onde as coisas funcionam. Edilander, mas vamos dizer que pode acontecer. A sua pergunta é super plausível, tá? Vamos dizer que pode acontecer, porque pode, né? O prazo para você interpor a apelação, ele vai se iniciar a partir da data que foram julgados os embargos, que foi publicada a decisão dos embargos. Se essa decisão foi publicada em 3 dias, o prazo da apelação vai começar a partir dos 3 dias, tá? Porque o juiz tem 5 dias para proferir, mas ele não é obrigado a usar esses 5 dias. Ele pode proferir em menos tempo, tá? Como também ele acaba proferindo em mais, ok? Mas achei ok a sua pergunta, assim, bem pertinente. Mas deu para você entender? Depois você me conta aí, tá? A gente já falou do princípio da fungibilidade, gente, na parte geral, né? Que é você... Ah, que bom, muito bom, Medilanda, vai fazer o AB e tá atento a tudo. Ok. A fungibilidade, gente, é o seguinte. É você receber o errado como se fosse certo. Não pode ser usado em todos os casos. E um dos casos que pode ser usado é esse dos embargos, né? Então, você interpõe lá um agravo interno. O agravo interno, gente, é um recurso cabível contra a decisão do relator na segunda instância. Lembra na aula passada da apelação
que eu falei que quando chega lá na segunda instância, o relator faz o juízo de admissibilidade e ele pode, inclusive, não conhecer do recurso, alegando que falta algum dos pressupostos de admissibilidade? E aí? Ele não conheceu, vou chorar na cama que é lugar quente? Não, eu posso recorrer da decisão do relator, através desse recurso que chama agravo interno. Mas, se em vez do agravo interno eu faço os embargos de declaração, e o julgador percebe que aquilo ali é um agravo interno, ele pode receber os embargos como se agravo interno fosse. Então, esse é um caso entre embargos de declaração e agravo interno, em que se usa o princípio da fungibilidade, tá? Por favor, computador. Não vai passar para frente, não? Ah, passou. Ah, complementação, muito importante. Deixa eu voltar para explicar a complementação, gente. Eu acho até que eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo. Tá aqui. Uma das partes fez esses embargos no 5º dia. Só que no 3º dia, o Edlander tinha feito a apelação. Então, assim, eu tive uma sucumbência recíproca. Eu ajuizei uma ação de indenização por danos morais contra o Edlander. Tá? O pedido foi julgado parcialmente procedente. Nós dois podemos recorrer. Eu fiz a apelação no 3º dia. Ele fez embargos no 5º dia. Tem que julgar os embargos primeiro. Julgaram os embargos aqui. Mas aí, vai começar o prazo de 15 dias para apelação, mas eu já apelei. Preclusão consumativa. Então, depois desses embargos, eu vou julgar a apelação. Não vou abrir prazo para apelação, porque já foi consumado o ato. Porém, quando o juiz julgou os embargos de Edlander, ele modificou a decisão. Apesar de não ser o objetivo dos embargos modificar a decisão, às vezes pode modificar. Por exemplo, na contradição, ele tinha condenado a pagar custas, viu que tinha justiça gratuita, resolveu a contradição, não condenou a pagar custas. Modificou. Ou na omissão, deixou de julgar um pedido, viu que tinha esquecido, julgou os embargos, julgou o pedido. Modificou. E aí? E eu já apelei, só que quando eu apelei, ele não tinha modificado ainda. Então, sobre aquela parte que ele modificou, eu posso complementar. É o princípio da complementariedade, que a gente estudado lá no começo do semestre, tá? Então, ó, caso o acolhimento do desembargo de declaração implique em modificação da decisão embargada, e caso, por quê? Porque não é esse o objetivo, mas pode acontecer. O embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões. Mas só naquele limite do que foi modificado, tá, gente? Procedimento. Normalmente, gente, a gente interpõe um recurso no juízo ACO e julga na instância superior, no juízo adquém. Os embargos, não. Porque eu não quero modificar a decisão, eu só quero esclarecer o texto. E quem tem que esclarecer o texto é quem proferiu a decisão. Então, os embargos, eles são interpostos no juízo ACO e julgado também no juízo ACO. Ele é interposto e julgado no mesmo juízo, tá? Em regra, não é necessária a intimação da parte contrária para contrarrazoar os embargos. Porque, gente, não vai afetar a parte contrária, só está esclarecendo o texto. Já que não se pretende modificar ou anelar, é anular, tá, gente, a decisão. Tem que mudar isso, né? Daqui a pouco eu mudo. Entretanto, caso o julgamento dos embargos possa ter efeito modificativo, infringente, ou seja, modificar a decisão, deve-se oportunizar a manifestação da parte diversa. Então, quando a omissão, por exemplo, esqueceu de julgar um pedido, pode modificar? E aí sim, o juiz tem que dar o contraditório para a parte contrária, permitindo que ela se contrarrazou em 5 dias. Fora isso, não tem contrarrazões nos embargos, tá? Os embargos deverão ser julgados em 5 dias, normalmente é mais tempo, né? Mas pode ser menos, Edilando? Pode, tá? Nos tribunais, o relator apresentará o recurso na primeira sessão de julgamento subsequente, proferindo o voto, e não havendo julgamento em sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Então, se embargos contra acórdão, na primeira sessão já vai se julgar aqueles embargos. E contra a sentença ou contra a decisão interlocutória, prazo de 5 dias. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal, ou seja, monocrática, proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidir usar monocraticamente. Ou seja, se eu fiz embargos contra uma decisão monocrática, uma decisão do relator, é ele que vai julgar.
tá? E pronto, acabou? Acabou. Ok. Eu ainda tenho um tempinho, vamos lá. Então, olha aqui. Foi proferida uma sentença. Prazo para interposição dos embargos, 5 dias. 5 dias, interpõe o embargo em 5 dias, passa mais, e o juiz vai ter mais 5 dias para quê? Para decidir. Na mesma linha. Por que na mesma linha? Porque é julgado no mesmo juízo. 5 dias para interpor, processado e julgado no mesmo juízo que proferiu a decisão, e não tem preparo, não tem custas. Tá? Acabou os embargos, aí sim começa o prazo de 15 dias para o recurso principal. Tá? Se é sentença, é apelação. Se for decisão interlocutória, é agravo. Se for acórdão, recurso especial e recurso extraordinário. Não tem outras razões, salvo se puder ter feito modificativo. Aí sim vai ser interpôs o embargo em 5 dias para contrarrazoar e mais 5 dias para julgar. Tá? Até aqui, gente, temos dúvidas? Dúvidas? Não, professor. Tá. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a VA3 e vou estruturar a peça com vocês, ensinar como é que faz. Mas não vou fazer a peça com vocês, não, porque é trabalho, vale 10 pontos. Mas eu vou dar uma estruturadinha nessa peça e ensinar vocês como vocês devem fazer essa peça, tá? Só que isso terá que acontecer daqui a pouquinho. Por quê? Porque essa reunião vai cair. Então, eu vou parar a gravação. Ah, peraí, eu tenho pergunta aqui no chat, da Edilander. Então, a apelação deve ter posse independente da decisão do juiz sobre os embargos para não perder o prazo, certo? Não. Eu tenho que esperar. O prazo, nesse caso, ele vai começar a correr a partir da decisão dos embargos. Então, não dá para fazer apelação antes da decisão dos embargos, não. Eu tenho que esperar. Ainda que o juiz demore mais de 5 dias para decidir, o meu prazo começa a partir da decisão dos embargos. Então, eu tenho que aguardar a decisão dos embargos. Entendeu, Edilander? Ok. Então, eu vou parar a gravação. E aí, a gente vai sair daqui